Meu nome é Maria Cristina Castilho Costa, mais conhecida por Cristina Costa. Nasci em São Paulo em 19 de dezembro de 1949. Eu sou socióloga de formação. Fiz mestrado e doutorado na FEFELESH, me especializei em Sociologia da Arte. Depois eu fui trabalhar no Instituto Cultural Itaú, naquela época chamava-se Instituto Cultural Itaú. E lá eu desenvolvi uma série de atividades com cinema, vídeo e o banco de dados que estava em formação. Eu cheguei a ser superintendente cultural lá e nesse momento eu deixei de trabalhar apenas com Sociologia da Arte, mas comecei a trabalhar com Sociologia da Comunicação. Ao sair de lá, havia um concurso na ECA e eu decidi me candidatar. E foi aí que eu entrei. Então, na verdade, a minha formação não é uma formação muito comum, né? Eu venho das ciências humanas, das ciências sociais, dos estudos da arte e depois para os meios de comunicação. Eu acho que o principal diferencial da ECA em relação às outras unidades da USP e também em relação a outras universidades é a sua interdisciplinaridade. Quer dizer, você trabalhar com arte, com comunicação, com literatura, com discurso, com linguagem, quer dizer, existem várias especialidades e é possível trabalhar nas fronteiras entre elas, né? Eu acho também que um grande diferencial da ECA é o fato de que há um espírito de liberdade acadêmica. Quer dizer, as pessoas aceitam mais a inovação, aceitam mais aquilo que é diferente, aquilo que não é, que é inusitado, você ter um objeto de pesquisa diferente, ou você trabalhar com uma determinada área da comunicação ou das artes. Eu fui indicada pelo professor Valdemir Caldas, quando diretor da ECA, para ser presidente da comissão de biblioteca da ECA. E foi aí que eu tomei contato com o arquivo Miroel Silveira, que é o arquivo proveniente da Divisão de Censura do Departamento de Diversões Públicas de São Paulo, com todos os processos de censura prévia ao teatro de 1930 a 1970. Esses processos têm não só os documentos de tramitação dos processos, como os textos originais das peças. Desses textos, certamente 80% são inéditos. Desde 2000 que eu venho trabalhando com esse arquivo, que continua sob guarda da Biblioteca da ECA, né? Mas procurando entender como era a censura, o que foi a censura no Brasil, e também resgatando a memória do teatro brasileiro. Então, essas peças que foram encenadas em São Paulo foram as peças que fizeram o teatro brasileiro, né? O Oficina, o Arena e outros, e muitos grupos de teatro, muitas companhias teatrais, né? Então, o arquivo Miroel Silveira, ele guarda essa memória da censura, né? E, por outro lado, a memória do teatro brasileiro. Eu não conheci o professor Miroel Silveira, mas eu tenho certeza que nós temos muito em comum. Quando Miroel Silveira trouxe para a Escola de Comunicações e Artes esse arquivo que ele conhecia da Divisão de Censura do Departamento de Diversões Públicas, e isso aconteceu logo depois do fim da censura, certamente ele estava bem preocupado em resgatar a memória do teatro brasileiro e também em analisar cientificamente como foi a censura e como é que ela foi exercida no Brasil, né? E eu procurei fazer isso, então eu acho que nós temos muita afinidade, embora eu nunca tenha conhecido o Miroel Silveira. Com relação à censura,
eu tenho uma vasta experiência, porque eu venho de uma geração que passou a sua maturidade durante o regime militar, né? Então, eu via o que era o teatro tinha uma importância enorme. Nós íamos ao teatro não para nos divertirmos, não para enriquecermos intelectualmente, mas para ouvir aquilo que a gente não podia dizer, né? Então, as peças eram extremamente provocativas, politicamente engajadas, e a identificação da plateia com esse teatro era incrível, era eletrizante. Quer dizer, a gente ia numa peça, porque eu não sou de teatro, né? Mas nós íamos numa peça e a sensação que a gente tinha de que era aquele o Brasil que a gente queria era muito grande, né? Então, eu vivi a importância desse período, eu vivi a repressão no sentido de saber que até ir à peça era um ato político, né? E a gente ia e havia momentos, né? Eu me lembro de uma peça do Gianfrancesco Guarnieri, Um Grito Parado no Ar, mas tinha uma hora que a plateia tinha vontade de levantar e berrar, porque era uma coisa assim incrível. Havia uma identificação da plateia com os artistas, com os textos, com a direção. Quer dizer, o teatro pela primeira vez falando de Brasil, né? Mostrando a realidade brasileira, em vez de tratar da França, da Itália, falando de Brasil. Então, havia uma identificação muito grande. Então, quer dizer, é claro que quando eu vi o arquivo Miroel Silveira e percebi que aquelas peças tinham sido preservadas, que todos esses momentos haviam sido preservados, isso me tocou profundamente, né? Por outro lado, eu acho que, desde que eu venho estudando a censura a partir dessa documentação, eu percebo o mal que a censura faz para o desenvolvimento da cultura e das artes, né? Para o desenvolvimento da população, para o desenvolvimento das plateias. Quer dizer, eu acho que a arte, ela é feita para chegar ao público, até quando ela é ruim. Quer dizer, é preciso que você veja, é preciso que haja uma massa crítica de autores para que você efetivamente tenha qualidade, né? Então, não é assim, apenas aquilo que é politicamente correto, apenas aquilo que está dentro dos cânones, que deve ser levado aos palcos, às telas, né? Eu acho que tudo é um exercício, né? A gente vê uma coisa, vê uma peça, vê um filme, vê um programa de televisão, não gosta, ele sai do ar, a emissora vai colocar um outro programa, e assim se vai criando um caldo de cultura, um gosto, e vai se fazendo um laboratório. Quer dizer, eu fui ver um filme, por exemplo, agora, um documentário, Uma Noite em 1967. Então, você imagine um festival de música em que tinha Gilberto Gil, Edu Lobo, Chico Buarque. É inacreditável, né? Então, mas isso não acontece por acaso. Isso acontece porque se permite porque se incentiva, porque se permite, porque há público, porque existe essa identificação, e tudo isso vai gerando cada vez obras de maior interesse, de maior beleza, de maior projeção. Então, eu acho que a censura limita, amedronta, oprime, reprime, né? E isso prejudica extremamente a produção cultural e artística e, como eu falei, o desenvolvimento das plateias, né? E muita gente fala assim, mas tá vendo, até era bom ter censura, porque teve uma massa de artistas incríveis, né? Apesar da censura, não é por causa da censura, né?
Mas a censura, de tanto atuar, acabou desanimando uma porção de outros artistas. E quando a gente vê 20 anos depois, o teatro não tem mais a importância que tinha 20 anos antes. Né? Quantos desistiram? Ganhou a televisão, porque muitos autores foram para a televisão, como Dias Gomes, por exemplo. Né? Então eu espero estar contribuindo um pouquinho para que a gente conheça os malefícios da censura. Há muitos momentos importantes na ECA. Eu acho que o incêndio foi um momento assim, extremamente importante, porque pegou principalmente o meu departamento de Comunicações e Artes, o departamento de Rádio e Televisão também. A minha sala incendiou toda, né? Então, como é que aconteceu? A ECA é feita de diversos projetos. Cada projeto acaba pedindo verba, comprando um computador, comprando uma televisão, comprando equipamentos e toca a puxar um fio e trabalhar nos equipamentos. Então a ECA foi ficando um emaranhado de fios, né, e de instalações elétricas precárias. E numa noite, o Centro de Pesquisa de Telenovela, o pessoal ficou trabalhando até mais tarde e pegou fogo, né? E felizmente foi à noite e havia muito poucas pessoas no prédio e ninguém se feriu. Mas então, logo pela manhã, eu recebi a notícia de que o nosso departamento tinha se incendiado e que quase não tinha sobrado nada. Nós demoramos ainda uma semana para conseguir entrar, né? Quando fizeram rescaldo e tudo, e nós pudemos entrar, e era uma coisa assim, desesperadora, porque foi tudo embora. Então, foi um momento muito difícil, e isso mostrou o quanto a ECA é importante para nós professores, porque nós não deixamos de dar uma aula. No dia seguinte do incêndio, nós estávamos na FEA, pedindo salas de aula e dando aula lá, e conseguimos reconstituir toda a vida acadêmica da ECA. Nada ficou destruído, né? Então mostrou uma capacidade muito grande e mostrou que, na verdade, o conhecimento é aquilo que a gente traz dentro da gente. A ECA significa para mim, como pessoa, metade da minha vida, porque a minha vida é feita de trabalho e família, né? Então eu acho que metade da minha vida é dedicada à ECA. A mensagem que eu teria para deixar é a seguinte: não há nada que tenha mais valor do que o trabalho com o qual a gente se realiza. É a única coisa que importa. Para quem esse trabalho estiver aqui perto, e aqui na ECA vai ser ótimo, porque a gente vai colher os resultados. Mas se não for aqui, que seja algum lugar onde essa dignidade seja buscada. Eu achei maravilhoso o projeto Memórias ECANAS. Eu acho que é uma missão da ECA o resgate da produção artística, da produção intelectual, da produção acadêmica na área de comunicações e artes. E eu acho que isso já é um início, essa preocupação com a história, com a memória, com o relato, com o registro. Eu acho que vocês estão de parabéns.